Olá, boa noite. O ND de hoje vai tratar de um assunto bastante polêmico, a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos do governo federal. Segundo o presidente eleito Jair Bolsonaro, a continuidade do programa por parte dos cubanos ficou condicionada à aplicação do teste de capacidade, conhecido como Revalida, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Mas, segundo o presidente, Cuba não aceitou. E sobre esse impasse e o futuro do programa, eu converso hoje com o médico ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Condesmar Marcondes. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Eu estou à sua disposição. Eu não vim falar em nome dos médicos. Eu vim falar em meu nome e eu vou externar a você aquilo que 80% dos médicos do Brasil pensam. Então, eu estou te dando um número. 80% dos médicos do Brasil pensam da forma que eu vou me explicar. O senhor acha, doutor Condesmar, que os problemas na concepção desse projeto Mais Médicos ou as polêmicas recentes ignoram a eficiência do programa? Eu não saberia te dizer sobre a eficiência. A eficiência do programa, eu acho que o Mais Médicos é perfeito. Eu não tenho dúvida que quem idealizou o Mais Médicos, ele deve ter continuidade, assim como, por exemplo, o Nossa Casa, Nossa Vida. Tem que haver, sim, a construção de casas e você tem que ter médicos para dar essa assistência nos locais menos assistidos. Então, eu só acho que a forma de se fazer estava errada. Eu acredito em muito pouco tempo, desde que a gente tenha honestidade e organização, esse problema vai acabar. Quer dizer, na essência, então, a gente está falando de uma nova reestruturação do programa, um novo modelo dele? Eu acredito que sim. Vamos colocar o seguinte, nós estamos falando, vou repetir as palavras, honestidade e organização. Nós tivemos até organização, mas no meu modo de pensar, desonestidade. Então, se nós transformarmos, só tirar o DES, as coisas se resolvem. Com honestidade e organização, a assistência médica no Brasil deve melhorar bastante. Para a gente explicar um pouquinho melhor para os telespectadores, doutor, como é que funcionava o programa Mais Médicos, como é que fica hoje esse atendimento à população mais carente que era assistida por esses cubanos? Hoje esses cubanos saíram e não tem ninguém que refaça esse programa, né? Esse projeto. Relativamente sim, Roberta. Eu vou te definir. Eu tenho visto algumas entrevistas por aí do prós e contras. Eu vou te dar a minha experiência de vida. Eu mesmo trabalhei no interior do Paraná. Eu trabalhei há 40 anos atrás em locais perto de Pato Branco, Cascavel, onde os índios falavam inglês. Para que você tenha ideia, os madeireiros naquela região eram americanos, então tinha índio falando inglês. Imagine aí a assistência médica. Eu trabalhei em locais que o médico levantou essas antenas de TV enorme para tentar pegar um rádio. Nós não tínhamos rádio nessa região. E a gente se aventurava a isto. Então, não por este salário. Então, vamos colocar a confusão. O que está acontecendo? Vieram cerca entre 8 e 10 mil médicos de Cuba, com todos os contratos, contrato de gaveta por trás das cortinas, porque para a vinda desses médicos deveria ter sido passado pelo Congresso Nacional, deveria ser passado pelo Conselho Regional de Medicina. Eu vou te dar um exemplo só aí. Eu posso ser muito bem-vindo hoje para trabalhar nos Estados Unidos. Eu que trabalho com reprodução, tenho certeza que eu sou bem-vindo em trabalhar lá. Só que para entrar nos Estados Unidos eu tenho que prestar um exame. Eu tenho que mostrar que sou médico, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade para trabalhar lá. Se adequar às normas vigentes naquele país. E me país. adequar às normas vigentes, mas para isso eu vou saber que conhecimentos iniciais eu tenho. Depois eu vou fazer um curso sabendo que eu tenho conhecimentos médicos bons que sirvam ao país, em seguida eles vão me adequar às normas. Acredito que a mesma coisa deveria ser feita no Brasil, naquilo de honestidade. Quem quiser, os médicos mexicanos, os médicos espanhóis, os suecos, americanos, são bem-vindos no Brasil. Qualquer médico vai tratar de colega para colega, desde que ele fale a minha língua. A minha língua é língua médica. Sim, não português, né? Não português. Tá falando de português. Ele tem a capacidade médica, ele estude o que eu estudei. E aí ele vai se adaptar, por exemplo, a um médico de família, a um médico que vai atender no interior com as doenças eventualmente tropicais.
Ele vai ser treinado para isso, vai saber o nome das medicações que se usa no Brasil, para que eu não use, por exemplo, o nome de um laboratório. Na receita médica eu uso o nome de um laboratório porque eu não sei os remédios que existem aqui. Só para exemplificar um pouco mais para os telespectadores, essa era a intenção inicial do projeto, né? Sim. Fazer com que esses médicos chegassem em locais de difícil acesso, que hoje não têm acesso médico, assistência médica, é isso? É uma verdade. A ideia era que você tivesse médicos nos locais de difícil acesso ou locais onde o médico brasileiro não quisesse ir. Foi aberto realmente aos médicos brasileiros formados em outros países. Está muito comum. Eu vi na televisão esses dias, ouvi lá no Paraguai, uma faculdade de medicina, a pessoa está gastando em torno de R$500 por mês para fazer a faculdade de medicina. Eu não sei te dizer a qualidade da faculdade de medicina no Paraguai, mas R$500 não é a realidade de uma faculdade particular no Brasil. A gente tem até muitos brasileiros que vão para a Argentina, né? A Argentina está um foco muito Argentina, grande. Mas no Paraguai está maior, tá? São não sei quantas faculdades na região lá de Foz, tá? Só que é justo que esse médico faça uma adaptação e faça um exame para saber que faculdade ele fez. Eu mesmo que fiz a faculdade, eu tive que me prestar uma série de provas para que soubessem que tipo de médico eu sou. Então, que no caso, doutor, seria o Revalida, que seria é o Revalida, eu não tenho nenhuma dúvida. Tá? Então, esta é uma lei que deve existir, assim como qualquer advogado que está me ouvindo. Eu não acho que os advogados questionam a OAB. A prova da OAB, ela é sua entidade maior. Se você puder, eu quero mandar um recado para nós médicos. Eu sempre achei, sempre concordei com a OAB. A OAB fala quem vai advogar ou quem não vai advogar, porque não tem nível para isso, pelo menos naquele momento. Eu sempre achei que quem regulava a minha profissão era o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina. Eles eram responsáveis por dizer, você não exerce mais a profissão, como e se caça um médico. Eu não sabia, e isso serve para nós médicos ficarmos espertos, que o governo poderia intervir aí e falar, não tem nada a ver com o CRM, esses médicos nós vamos pôr aqui e o CRM não pode palpitar. As entidades médicas quiseram usar o seu legítimo poder e o governo federal os impediu de agir. Não, aqui nós estamos autorizando eles a trabalhar, usar uma série de subterfúgios que eu tenho certeza que a OAB não admitiria, porque eles entendem um pouquinho mais de lei que os médicos. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Mais Médicos, nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o programa Mais Médicos e eu converso com o médico ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Condesmar Marcondes. Doutor, o senhor acha que a questão dos Mais Médicos é uma transferência disfarçada, foi uma transferência disfarçada de recursos para Cuba ou realmente existiu uma preocupação com a saúde pública? Um pouco de cada, talvez. Um pouco de cada, mas só discordo do disfarçada. Foi escarrapachada, estava aberto. É um desvio de dinheiro, sim, e eu não vou discutir de que partido eleitoral eu votei ou deixei de votar, ou pessoas. É escravidão, sim, se eu propuser hoje, se eu te responder indiretamente, Santos tem o custo do porto, o custo do Brasil é altíssimo, então vamos conversar com você que é do porto. Tá bom. Nós vamos oferecer um salário para vocês, nós vamos abandonar aqueles tratores, aqueles guindastes computatorizados e nós vamos voltar as pessoas carregarem sacos de 60 quilos levando para os navios. O salário de 5 mil, nós desviaremos para os nossos sindicatos e vocês vão ganhar R$500 por mês. Eu gostaria de saber se os sindicatos aceitariam isso, porque a gente tranquilamente baixaria o custo do Brasil. Foi exatamente o que foi feito para Cuba. Esses salários de 11.800, 70% do salário foi desviado para Cuba. Eu não sei se voltou para partidos políticos ou não. A justiça vai dizer isso no futuro. Já já nós vamos saber esses resultados. Mas era escravidão e não era disfarçada. Quem estava disfarçando eram os brasileiros. Eu vou te colocar mais. Eu vi uma declaração da Sociedade dos Municípios, ou alguma coisa dos municípios, os municípios achando horrível esse problema.
porque agora trouxe um problema sério para os municípios brasileiros. Não. Os municípios pararam de dar sua contrapartida, que era pagar estadia, pagar refeição para esses médicos e achar o máximo ter escravos para trabalhar para eles. Eu vou só recordar o passado, vamos voltar um pouquinho atrás, quando houve a abolição da escravatura. Eu sugiro a qualquer um de nós, vamos ver o que a imprensa falava e o que os fazendeiros falavam na abolição da escravatura. Eu só vou lembrar que tentaram trazer os italianos para cobrirem os negros. Mesmo regime, né? Todos os fazendeiros, obviamente, reclamaram. Por quê? O que é que eu vou fazer? Eu tenho produção de café para tocar. A princesa aqui está assinando essa porcaria e isso é uma ilegalidade. É exatamente o que eu estou ouvindo da Associação dos Municípios. Agora eu vou ter que pagar de novo refeição, eu vou ter que assumir minha responsabilidade. Então, é claro, sim, a escravidão. Eu não sei se eu te respondi isso. Agora, em relação ainda a esses valores que os cubanos recebiam, só para a gente entender um pouquinho melhor, para eles aderirem a esse programa, o que estava por trás disso? É fácil. Nem sempre, vamos te colocar, todos são maus médicos? Não, não são todos maus médicos. A gente só não sabe se são médicos. Se a gente não é eu, Condesmar, a classe médica, o CRM, associações médicas não sabem se a maioria desses colegas eram médicos, eram enfermeiros ou eram técnicos treinados. O fato é que o salário de 11.800, esses médicos recebiam em torno de R$1.000. Eles não estavam, algumas médicas eu li, estavam em casas de família, hospedados, a própria população ofereceu isso. O brasileiro acaba recebendo bem, afinal é um povo irmão. Mas a grande maioria deles, onde havia uma concentração maior, eram retidos em ambientes fechados, com possivelmente um guarda, porque senão esse pessoal escapa, eles fugiriam, e os que não fugiriam, muitos deles tinham famílias em Cuba. Tinham mãe, tinham filhos ou tinham esposa em Cuba, e se eles pretendessem fugir ou reclamar da situação, a pessoa deve receber o recado. Como o recado chega, eu não sei. Olha, não temos remédio para sua mãe, você deixou de trabalhar, você está reclamando. Então, esta é a situação e isto permitiu que se colocassem esses médicos em locais de altíssimos riscos. E esse médico tem que resolver. É a vida da minha mãe ou da minha família que está lá retida em Cuba, ou é a minha, eu vou tocar aqui para poder resolver. Então, agora, doutor, o que a gente vê é o seguinte, a gente já tem esse problema, né, exposto. Existe uma necessidade de médicos em locais onde não existe essa assistência médica e, de certa forma, ela foi suprida pelos cubanos. Perfeito. Com a retirada desses cubanos, essas áreas ficaram sem ninguém para atender. Como resolver esse problema? Como colocar os médicos brasileiros nesses locais? E por que hoje os médicos brasileiros não querem ir para esses locais? Eu vou te responder mais uma vez indiretamente, para o público saber. Neste momento, o Brasil está em crise de sífilis. Nós estamos tendo uma epidemia de sífilis no Brasil. O que não foi colocado é que de 1 ano e meio para cá, não havia mais benzetacil no Brasil, não tinha penicilina, que é o antibiótico que cura a sífilis 100%. Se não tinha, veja, são vários mecanismos, erros de saúde pública, a população não devidamente organizada. Mas se não tinha penicilina, imagine nesses recantos, lá do fundo de Roraima, de Rondônia, etc. Eu vou te contar a história de um médico conversando com a gente. Numa dessas cidades, o peão chegou com a esposa, tinha sido picada por uma jararaca. Então, chegou com a esposa, ele abriu a picada com a peixeira, com o facão dele, e conversou tranquilamente com o médico. Doutor, eu tenho certeza que o senhor vai salvar minha patroa. Caso contrário, é óbvio que a situação está feita. Só que o colega não tinha, assim como não tinha benzetacil em Santos, em São Paulo, não havia soro antiofídico na cidade onde ele estava. A mulher ia morrer. Ele tinha 3 situações. Ou ele matava o marido, ou ele fingia que estava dando um remédio. Ele fez a terceira opção. Fugiu da cidade e nunca mais voltou. Tá? Esse marido deve estar procurando ele até hoje. Então, se houverem as condições para nós médicos trabalharmos, se você me permitir, Roberta, eu estou com 40 anos de formado. Eu já passei algumas coisas, eu falei dos índios falando inglês.
Eu conversei esses dias com um colega de uma cidade do recanto do Paraná. Ele me colocou o seguinte: Condesmar, nós estávamos discutindo o salário dos médicos atuais. Ele falou: Condesmar, eu com um médico que hoje é meu sócio 40 anos depois, falava: nossa, veio uma consulta, graças a Deus podemos jantar. Eu tenho outro colega que está em Sorriso. Falou: olha, nas contas, se eu voltar a 40 anos, eu ganhava 4 a 5 mil por mês. Hoje ele tem hospital lá. R$11.800, para cubano, ele viraria dono de metade de Cuba. Mas para médico brasileiro, é um salário especialíssimo, sim. E se as prefeituras fizerem a sua parte, com a estadia, com a alimentação, é mais de 11.800. Isto com 8 horas de trabalho por dia. Eu trabalhava 14 a 16 horas. Se esse cara trabalhar mais, ele vai ficar milionário nos cantos, porque se ele for um bom médico, ele vai ter consulta em tudo quanto é lugar. Dando condições, vai ter médico em todos os lugares. Eu não tenho dúvida alguma. São as condições, e que a gente lembre, eu não quero escravo. Eu quero alguém e que possa ascender na profissão, que possa eventualmente mudar de cidade, se for o seu desejo, venha com o tempo, como acontece nas cidades com os professores, com os juízes, com os advogados, você tem uma possibilidade de ascensão na carreira. De uma ascensão na carreira, tá? Então, eu acho que não tenho dúvida nenhuma. Eu não te respondi, não sei se a tua pergunta vem da gente falar sobre a Baixada Santista. Já já a gente fala. Isso, no próximo bloco, então, a gente fala sobre a questão do programa Mais Médicos na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o programa Mais Médicos. Eu converso com o médico ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Condesmar Marcondes. Doutor, eu queria começar esse bloco falando sobre a Baixada Santista. Quer dizer, a nossa região, ela também abraçou o programa Mais Médicos, é isso? Todas as cidades participaram? Acredito que todas as cidades participaram, Roberta. Isso me horroriza um pouquinho. Eu, quando começo de profissão, eu trabalhei na Baixada Santista. Eu posso dizer que eu trabalhava assim. Eu dava plantão no pronto-socorro, de dia, à noite eu trabalhava no clube, no carnaval, para poder, a noite inteira, atendendo no carnaval, na enfermaria, atendendo o pessoal que bebeu um pouco mais. De manhã cedo eu saía e ia para outro plantão. O que eu estou falando? Que trabalhar na Baixada Santista, eu vi uma declaração do pessoal do Guarujá, 29 médicos cubanos no Guarujá. É brincadeira, pessoal. Se você conversar com um médico do Brasil inteiro, vamos falar claro, quem é que não queria vir ganhando 11.800 para o Guarujá? Vamos parar de brincar. Um pouquinho na questão da ideia original, né? Que seria atender locais remotos. A gente está falando, de repente, de uma tribo indígena, de um lugar mais perigoso, talvez, uma favela, mas aqui na Baixada Santista, será que tem esse tipo de lugar tão remoto assim? Possivelmente tenha nas favelas, tem alguma coisa, e desde que o governo, que as prefeituras, a polícia dê segurança para esse médico. Você vê que às vezes tem assassinato ou roubo, assalto de médicos, mas na Baixada Santista, se você der segurança para o médico trabalhar, eu duvido que tenham. Eu acabei de falar do meu colega no interior do Paraná, que ele atendia a consulta para poder jantar. Eu trabalhava em locais onde índios falavam inglês. Se vocês me propusessem para o Guarujá, ganhando 11.800, para de brincar. Eu acho que isso é uma brincadeira. Eu vi esses dias um vereador em Santos falar que foi uma grosseria com Cuba. Falar que você tem o direito de trazer a família, você vai ganhar o salário integral. Grosseria. Eu pedi para alguém: não escravize teu próprio povo, deixa ele ganhar dinheiro no meu país. Eu não consigo entender bem isso. Eu gostaria que a TV, que colegas me explicassem que grosseria é essa. Então, eu não consigo entender. Eu acho que sim, existem dificuldades com os indígenas em Roraima, em Rondônia, nos confins do Nordeste. Claro que existe. Mas o salário de 11.800, se for pago, se realmente tiver honestidade e você der condições para os médicos trabalhar, não adianta me pagar 11 mil. Faltou, agora não tem, esse mês não vai receber. E os remédios? E a penicilina? Não tem não, senhor. Que condições médicas eu vou ter que trabalhar? Por isso os médicos ficam nas grandes cidades. Não é só por causa da mordomia. E pera um pouquinho, Guarujá é grande cidade. Sim. Guarujá, Baixada Santista é grande cidade, é grande centro. Essa brincadeira não casa aqui. Mas se eu tiver as mínimas condições de trabalho,
eu acredito sim na classe médica. A classe médica é e considera até hoje um sacerdócio e quem falar ao contrário está mentindo ou está querendo explorar o médico. Agora, doutor, o preenchimento dessas vagas que foram deixadas pelos profissionais cubanos, hoje elas talvez não se preencham na sua totalidade num curto espaço de tempo. Então, quem acaba sofrendo é a população. O que o senhor pensa enquanto médico? O que pode ser feito se a gente for ter como foco a população? Porque às vezes parece que isso é uma briga política, né? E o foco mesmo, que é atender a população, às vezes fica em segundo plano. Então, hoje a gente tem esse problema. Ok, os cubanos saíram, estavam sendo, entre aspas, escravizados, precisamos colocar médicos brasileiros. Como? Dando condições. Como? Se a gente não tem dinheiro, se está faltando verba, dá para resolver isso? Mas eu acho que resolve fácil. Fácil, com honestidade e fazendo as coisas direito. Neste momento agora, você tem os militares aí, tá? E que eu estou aprovando e eu espero que se fale em honestidade. Mas se qualquer universitário que se lembrar, dentistas, estudantes de medicina, todos nós, a briga dentro das universidades federais e das universidades de modo geral é para que nós fôssemos para o Projeto Rondon. Projeto Rondon, esses colegas dentistas iam para as aldeias indígenas, o Exército colocava à disposição os aviões, levavam esses colegas e esses colegas trabalhavam nesses locais gratuitamente. Gratuitamente não, com um enorme prazer. Então, primeiro, se a gente reativar, leva um tempo, porque vem burocracia aí, Projeto Rondon. Segundo, eu fiz uma faculdade federal. Eu sou formado na Universidade Federal do Paraná. Se o meu país me deu de graça, quando for entrar numa federal, é claro que isso tem uma certa demora, eu vou entrar numa federal, eu vou assinar uma coisa que, quando eu me formar, eu vou dedicar 1 ano ao meu país trabalhando nos rincões. Agora, já praticamente 100% das vagas foram completadas. Eu acho que, veja, se vocês lembrarem, no primeiro e segundo dia, explodiram os computadores, não conseguiam fazer as inscrições. Mas eu acredito que se for organizado, inclusive nesses rincões, agora a gente consegue médicos. Apesar que a gente teve algumas desistências, né, doutor? Sim, eu imagino o seguinte, um colega me comunica, olha, eu tive lá, não tem remédio, não tem antibiótico, o prefeito resolveu que eu tenho que dar uma parte do meu salário aqui para ajudar na cidade. Eu imediatamente falei, não vou, a minha família continua me dando suporte. Eu não sei se essa é a realidade, só te colocar o seguinte, toda história tem 1, 2 ou 3 verdades. Esta é a verdade que eu estou te trazendo, aquilo que é a minha experiência nesses anos todos. Eu quero ouvir a dos outros. Ok, e a gente vai ter uma discussão longa ainda por algum tempo, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação, sucesso. Obrigado a você e obrigado por vocês nos ouvirem. Mas essa realmente é a minha opinião e espero ter colaborado para fazer um juízo do que está acontecendo. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.